Olá, bom dia. Eu sou a Renata Cardinale e esse aqui é o De Pro pra Paz. E a temática que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho hoje diz respeito ao tempo e à criança, né? E por que eu trouxe essa temática? Porque eu acho importante a gente compreender que o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. A forma como o tempo se representa na vida da criança é diferente da forma como o tempo se representa no adulto. A forma como a criança vivencia esse tempo é diferente da forma como nós adultos vivenciamos, né? E por que isso? A criança, ela vive como nós hoje adultos buscamos viver, né? Que é no presente, que é no agora. A gente vê o surgimento de tantas meditações, né, de tantas pesquisas dizendo o quanto é importante nos desprendermos do passado, né, e não pensarmos tanto no futuro, para que a gente consiga simplesmente estar agora, né, de corpo presente, consciência. E a criança, ela faz isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Ela é isso. A criança, ela é a entrega do agora. Ela vive esse agora, ela se entrega para esse agora. Para ela não existe o passado, para ela não existe o futuro, para ela o tempo é, né? E ainda que ela viva nesse tempo, que na Grécia Antiga era denominado como o tempo Kairos, que era o tempo do estar eterno, do estar presente, do estar agora, é preciso também que ela compreenda que esse tempo sem tempo da criança está inserido dentro de um tempo que é marcado, dentro de um tempo que implica em limitações, dentro de um tempo que diz para nós quantas atividades nós somos capazes de desenvolver naquele período, né? E isso é o que a gente denomina por tempo cronológico, o tempo Cronos, que foi inventado pelo homem, né? Que foi uma forma encontrada de marcar um determinado período. E esse tempo, ele diz para nós quantas coisas nós somos capazes de fazer dentro daquele determinado período. Então, uma vez que o tempo da criança se insere dentro do tempo cronológico, veja, a criança, ela não tem o controle do tempo cronológico. Quem é que tem o controle desse tempo cronológico? Nós adultos. Então a criança, ela está naquele tempo presente, inserido dentro do tempo cronológico, que quem controla somos nós adultos, irresponsáveis. Sendo assim, para que a gente consiga respeitar o tempo dela, que está inserido nesse tempo que é controlado por nós e que se faz necessário, porque ele determina realmente quantas coisas nós somos capazes de fazer, nós precisamos viabilizar a visualização e o sentir desse tempo. E isso significa o quê? Né? Isso significa em trazer esse tempo para aquilo que é concreto, para aquilo que a criança consegue entender. Porque a criança, ela não consegue sentir o tempo, ver o tempo, perceber o tempo, saborear o tempo. Logo, para ela, o tempo cronológico, ele não existe. Ele é irreal. Entende? Por isso essa entrega dela do estar. Por isso que quando uma criança começa a brincar, ela brinca e ela é incapaz de perceber quanto tempo ela ficou fazendo aquela atividade. Por isso que uma criança, quando se entrega para a televisão, ela é incapaz de perceber por quanto tempo ela ficou naquela televisão. Assim como ela também é incapaz de parar, porque ela está entregue àquele tempo presente, àquele tempo do agora, né? Então, o que nós, adultos, precisamos fazer para que esse tempo dessa criança seja respeitado, porém, o tempo cronológico nosso, dos adultos, também seja respeitado, porque ele se faz necessário para que a gente consiga manter uma dinâmica fluida, né? Para que a gente consiga cumprir com todas as atividades que nós nos propusemos a fazer. Então, eu preciso tornar isso concreto para essa criança. Essa criança precisa começar a perceber, a sentir o tempo. Né? E como é que isso acontece? Então, normalmente, quando a criança ela é pequena, ela começa a perceber o tempo com o dia e a noite. Então, para ela, existem coisas que se faz de dia e existem coisas que se faz de noite. Né? E isso vai, né, do tempo que nasce até os seus 3, 4 anos de idade. Dali em diante, a gente começa a perceber que a criança associa o tempo à rotina. Aquilo que ela faz diariamente diz para ela sobre o que é o tempo. Então, eu acordo, eu tomo café da manhã, depois do café da manhã eu vou para a escola, da escola eu volto para casa e então eu almoço, né? Então ela associa o tempo à rotina, deixa de ser só o claro e o escuro, o dia e a noite, e passa a ser a rotina. Então a rotina diz para mim que o tempo existe. Conforme ela vai crescendo, ela vai criando na cabeça dela a ideia de sequência,
que é aquilo que vem antes daquilo que vem depois. Ela começa a diferenciar, né, aquilo que vem antes daquilo que vem depois. Então o tempo ele já não é mais só marcado pela rotina, mas por aquilo que eu posso fazer antes e aquilo que eu posso fazer depois. E a importância de compreender essa sequência e de segui-la também. Então eu não posso colocar os sapatos antes de colocar as meias. Eu preciso ter uma ordem, né? Para que eu consiga sair de casa, eu preciso estabelecer uma ordem, eu preciso estabelecer uma dinâmica sequencial, né? E aí isso vai acontecendo quando a criança tem a partir dos seus 4, 5 anos de idade, isso já vai sendo mais latente. A gente percebe que nas escolas, a ideia da rotina, ela se faz muito necessária na educação infantil para que a criança não fique ansiosa, para que ela consiga compreender desde novinho esse antes e o depois, né? A sequência dessas atividades que vão acontecer, né? E aí, quando ela já tá mais velha, lá para os seus 7, 8, 9 anos de idade, ela começa a desenvolver aquela capacidade mais sofisticada de mensurar o tempo, né? Que é compreender que existem os minutos, que existem os segundos, que é preciso aguardar o girar do ponteiro para que esse ponteiro se movimente, né? Então, a partir dali, a criança ela consegue mensurar o tempo, ela consegue entender quanto tempo ela precisa para desenvolver determinada competência. Então, perceba, para a criança, aos 7, 8 anos, chegar nessa compreensão, ela precisa de toda uma trajetória. Então, a gente tem que começar desde cedinho, estabelecendo e trazendo esse tempo para o concreto, né? Dizendo para essa criança, agora tá dia, agora tá noite. Agora nós vamos fazer isso, isso, isso. Agora nós vamos precisar de um tempo maior para desenvolver essa atividade. Agora nós vamos ter um tempo menor para desenvolver essa atividade. Agora nós vamos marcar no relógio quanto tempo será necessário para determinada atividade. Então, por isso que é tão importante a gente pensar sobre a rotina, né? Por isso que é tão importante a gente pensar sobre como marcar o tempo, como trazer esse tempo de uma forma concreta, como trazer esse tempo para o visual, para que a criança tenha autonomia de olhar e se compreender dentro desse tempo, né? E aí eu vou compartilhar uma vivência que eu tive com uma mãe, que ela diz assim para mim: Renata, eu não aguento mais, porque os meus filhos chegam em casa e aí eles largam as coisas aqui, e aí eles estão ligando a televisão e de repente eles estão querendo coisas para comer e eles não compreendem o tempo das coisas, né? Assim como eles sabem que eles precisam ir dormir todos os dias às 9 horas e eles nunca vão, né? E aí a minha pergunta para essa mãe foi assim: mas ele sabe que são 9 horas? Aí ela: não. Então, como é que ele vai saber que ele tem que dormir às 9 se ele não sabe que são 9 horas? Se não tem nada que avise ele: olha, são 9 horas, ou está chegando próximo das 9 horas, começa a se organizar, né? Assim como essa criança que começa deixando o sapato, ligando a televisão, buscando coisas para comer, né, dentro de um tempo completamente confuso, ela sabe o que ela precisa fazer? Ela sabe qual é a rotina que ela tem que seguir até o período das 9 horas, em que é o horário de dormir? Porque perceba, se nós não dermos as ferramentas para que elas consigam cumprir essa rotina e se perceber dentro do tempo, ela vai ficar no tempo kairos, que é o tempo dela, né? Que é o tempo eterno de entrega do presente. Então, por isso que é tão importante a gente determinar a rotina, por isso que é tão importante a gente ser capaz de dar ferramentas para que elas visualizem. E como é que eu dou essa ferramenta para essa criança, né? Então, uma das dicas que eu dei para essa mãe foi um alarme, né? Então, de repente, no primeiro alarme, que é às 8h50, se preparar para dormir. Então, já começar a desligar, já pegar o seu chinelo, já se direcionar para o quarto. Quando for 9 horas, um segundo alarme. 9 horas, hora de dormir. É um aviso. A criança, ela precisa dos avisos para que ela saia desse tempo do agora e compreenda esse tempo cronológico, compreenda esse tempo do adulto, que se faz necessário para que ela tenha uma rotina sadia, né? Então, é muito importante essa marcação, né? Aí ela falou assim: Renata, mas eu também não consigo fazer com que eles sigam, né, as coisas que eles precisam fazer. Aí a minha pergunta foi: mas eles sabem o que eles precisam fazer? Não, porque eu nunca falei. Pois bem, então veja, enquanto isso for do seu domínio,
faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora, ele nunca vai conseguir desempenhar essa autonomia de bater os olhos e retomar o que ele precisa fazer. Então, como é que a gente pode ajudar essa criança, né? Então, uma das dicas o primeiro foi o alarme, pra gente conseguir marcar esse tempo daquilo que ela precisa fazer. Uma outra dica é montar uma rotina, um quadro de rotina, um schedule, né, como a gente chama, que é colocar etapa por etapa. Chegar em casa, guardar os sapatos na sapateira. Assistir televisão, depois de guardar o sapato. Quando o alarme tocar, desligar a televisão e dormir. Né? A gente precisa colocar isso de forma muito visual, muito esclarecida para essa criança ter essa autonomia, né? De bater os olhos e saber para onde ela tem que ir, de que forma que ela tem que fazer, porque a criança não é capaz de se autogerenciar. A criança, ela não dá conta de fazer isso sozinha. Ela precisa sim de direcionamento. Para que amanhã ela não precise de supervisão, a gente precisa ensinar hoje o que ela tem que fazer, né? E aí foi muito legal, porque essa mãe trouxe, eu fiz o quadro, né? Eu compartilhei com eles o quadro. Então hoje eu já não preciso mais gritar, eu já não preciso mais me estressar, porque eles sabem o que eles têm que fazer. E quando eles não cumprem, eu simplesmente retomo, né? Então quando eles ligam a televisão na hora que não é para ligar, ela desliga a televisão e fala: o que vocês precisam fazer? Deem uma olhada lá no quadro. Ah, já sei. Ah, lembrei. E aí as crianças se direcionam. Então hoje eu percebo que para essa família fica muito mais tranquilo, muito mais leve essa convivência, muito mais harmônica essa convivência, né? Porque você saiu do seu domínio do adulto e você adulto passou a fazer mediações para que essa criança adquira essa consciência temporal, né? Outra coisa que vale muito a pena a gente pensar é não só nessa representação, mas a forma como a gente coloca o tempo para essa criança. Então, por exemplo, filho, só um minutinho. Daqui a pouquinho. Não, nós vamos daqui a pouquinho. Nós vamos daqui uns minutinhos. Para criança tudo isso é muito abstrato. Para criança isso não existe. Daqui uns minutinhos é quanto tempo? E o que são esses minutinhos? Né? Ah, nós vamos já já. O já já representa o quê na minha vida? Eu não sei, na vida dessa criança, eu não sei, é muito abstrato. Tem um filme que eu lembrei agora que chama Questão de Tempo, em que a esposa diz pro marido: ah, eu quero ter um terceiro filho, né? E aí ele fala: tá, eu preciso de um tempo pra pensar nisso, preciso de um instante, um momento, algo assim. E aí de repente se faz um silêncio de segundos e ela diz: já pensou? E ele fala: como assim já pensou? Né? Então, um instante, o já já, o daqui a pouquinho é muito relativo, porque para cada pessoa implica num tempo, numa marcação. Então, para essa garota, já pensou? Para ela, o instante é isso, parou, pensou, respondeu. E para ele, esse um instante, de repente, é um momento em que ele precisa de um tempo maior para digerir. Por isso que a gente precisa deixar claro para a criança. E como é que a gente deixa claro esse tempo para a criança? Usando palavras específicas, usando palavras descritivas. Então, por exemplo, eu vou brincar com você assim que eu terminar essa minha atividade. A criança está vendo que você está envolvida numa atividade. Então, filho, veja, eu disse para você que eu vou brincar com você assim que eu terminar a minha atividade. Enquanto você está no desenvolvimento dessa atividade, a criança percebe que não tem esse brincar. Né? Ou quando a criança diz pra mim: que horas que você vai ficar comigo? Já já. Não, eu vou ficar com você após o jantar. Após o jantar, o meu tempo é pra você. Então, assim que você terminar o jantar, que você terminar o que vocês estabeleceram como rotina, o seu tempo vai ser pra essa criança, né? Então, que horas que eu vou poder ver televisão? Filho, você vai poder ver televisão assim que você terminar de cumprir com as suas tarefas, que são arrumar o seu material escolar, separar o seu uniforme e, sei lá, guardar os seus pertences. A criança cumpriu com essa atividade, ele já sabe o que ele tem que fazer depois, percebe? Então a criança, ela começa a se inserir dentro desse tempo com mais autonomia, né? A criança, eu ouço muito, né? Mas quando que eu passeio? Quando que eu passeio? Quando que eu passeio? A gente tem sempre calendários em sala de aula, né? A gente tem calendário, ou a gente faz o calendário com a criança no dia a dia, anotando que dia é hoje, que dia da semana, qual que é a nossa rotina, o que nós vamos fazer. Então, para as crianças pequenas, isso ainda é um pouco abstrato, mas a gente pode ir treinando desde cedo, considerando as peculiaridades dela. Né? Então, trazendo o dia e a noite, trazendo a rotina, num terceiro momento, trazendo os números, né? Como é que essa rotina se estabelece dentro dos números e assim, colocando as horas. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho muito com os meus alunos
Mas que horas que é o futebol? Mas que horas que é o judô? Mas que horas que é o balé? Mas que horas que é a nossa atividade? Então eu coloco de tal a tal horário, isso é o que a gente precisa fazer. De tal a tal horário, isso é o que a gente precisa fazer. De tal a tal horário, é isso que a gente precisa fazer. Se você levar mais tempo nisso, significa que você vai ter menos tempo nisso. E aí, para essas crianças, começou a ficar mais fácil entender o quanto eles podiam ousar ou não nesse tempo marcado. Né? São crianças mais velhas. Mas se nós, desde pequenos, começarmos a ensinar, né, essa representação de tempo, para eles vai ficar muito mais fácil essa visualização, esse entendimento. E aí a ansiedade, ela vai diminuir. Né? A ansiedade, ela vai diminuir. A impaciência diante das atividades a serem feitas vai ser menor. Porque a criança, ela se coloca como um ser agente, um ser autônomo, né, diante daquela rotina que ela precisa cumprir. Né? Então, fica aí a minha reflexão sobre o tempo e a criança, ficam algumas dicas, né, para você tornar pai e mãe o seu dia a dia mais leve, mais harmônico. Ajude essa criança a concretizar o tempo, ajude essa criança a visualizar o tempo, ajude essa criança a marcar o tempo, porque assim ela vai sair da sua supervisão, ainda que ela precise da sua mediação, ela vai sair da sua supervisão e vai adentrar esse tempo cronológico e essa rotina que se faz tão necessária, né, para uma vida sadia, para uma vida tranquila, para uma vida onde a gente cumpra com as nossas responsabilidades, sem ficar afoito, sem ficar ansioso, sem ficar estressado, né? Então fica aí a dica da ProRê. Um bom dia para vocês e obrigada pela atenção. Tchau, tchau.